Fala galera, tudo bom? De novo no conforto do meu quarto para ter essa aulinha super legal aqui durante a nossa quarentena. Eu não saio de casa, vocês não saem de casa, ninguém sai de casa porque não pode, não contamine ninguém. É, Vamos lá, a aulinha de hoje vai ser sobre basicamente. Bom, primeiro vamos lembrar o que a gente falou na aula passada, que foi literalmente, se você está vendo pelo YouTube, 10 minutos atrás. Então vamos ver. Existem três tipos de rochas, lembra? Sedimentares, metamórficas e magmáticas. É... Ups. O que aconteceu aqui? Qual que vai ser a boa para minerais? Lembra? Metamórficas ou as magmáticas, exatamente. Porque elas saem direto da Terra ou elas passam por um longo tempo, um longo período com pressão e temperatura. E aí, as boas para os combustíveis fósseis sedimentares, lembra? De sedimentos que vão enterrando coisinhas e coisinhas, formando grandes compostos de carbono que servem, que são muito bons para queimar. Então, beleza. Nota 10 pra gente. Então a gente vê esse mapa bem da hora. Eu não falei no vídeo passado, mas basicamente um jeito muito bom de você decorar vai ser você fazendo mapas. Não tem um outro grande jeito, porque se você só ler, você não fixa muito bem. Então, minha dica de ouro, assim, pega a folha sulfite, não precisa desenhar perfeitamente. É, Aqui tem as bacias de rios também. Não é tão interessante também para esse mapa, para o que você quer. Assim, sempre é. Mas não precisa se atentar com detalhes, etc. Faz ali um esbocinho e tal, coloca assim, no sul então tem bastante carvão, ali na parte de Minas, bastante ferro. Aí coloca lá, puxa uma setinha, o quadrilátero ferrífero. Vou tentar achar umas imagens, se der eu coloco aqui no vídeo, se eu conseguir editar tudo certinho. Então, beleza. Combustíveis fósseis. Então, nossa aula de hoje vai ser basicamente totalmente centrada em combustíveis, principalmente nos combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis fica fácil esse nome porque combustível é algo que causa uma combustão, que dá para você queimar, então, basicamente. E fósseis porque é literalmente um fóssil, é um ser, uma vida ali que, quer dizer, não é mais uma vida, né? Tá morto. Mas basicamente era um ser orgânico que morreu há muito tempo atrás, e aí com o passar do tempo, de vários anos, pressão, temperatura, etc., transformou num grande composto de carbono. Isso vocês vão ver melhores com os professores de química, eu acho, lá mais no final do ano. Mas basicamente, combustíveis fósseis são combustíveis formados por meio de processos naturais, como a decomposição de organismos mortos soterrados. Os combustíveis fósseis contêm alta quantidade de carbono, usados para alimentar a combustão. São usados como combustíveis fósseis o carvão mineral, o gás e o petróleo. Então esses são os principais, são os que caem no vestibular. E aí são esses que vocês têm que saber, beleza? Bora lá ver então. Então, antes de começar, eu trouxe aqui nesses slides um pouco da história do que aconteceu com a Venezuela. Tava tendo muita discussão sobre o que estava acontecendo, e aí nem eu mesmo sabia, eu fui dar uma pesquisada. Eu não vou falar tudo, porque tá nos slides, porque tá bem cheio, e nossa, o vídeo ficaria muito cansativo. Mas depois vocês leem com calma, vão atrás de mais fontes, etc. Bora discutir quando a gente voltar para as nossas salas de aula. Pausa pra água. Então, basicamente, a Venezuela ela é um país que a principal fonte de economia para ela é o petróleo. Ela exporta muito petróleo, principalmente para os Estados Unidos. é... Me perdi. Principalmente para os Estados Unidos, principalmente para os Estados Unidos. E aí o que acontece? Tava tendo questões políticas internas, e aí os países que compravam ficaram assim, meu, tá complicado isso, comprar assim nessa questão. Então ficou muito uma questão de invadir a Venezuela, mandar tropas ou não mandar. Enfim, leiam tudo certinho, mas sempre não. Acho complicado afirmar que vai cair com certeza no seu vestibular, mas é um tema bem interessante de você saber. Para uma redação, caso caia algum texto de história, você vai conseguir fazer. Para a segunda fase, às vezes, você consegue falar alguma coisa.
Então, vamos ver. No Brasil, como que faz? Abre aí o mapa no seu Drive. Ainda não aprendi a como que faz a edição para ficar os slides, tudo certinho. Mas basicamente, o petróleo, a principal concentração é na bacia de Campos, no Rio. E na bacia de Campos, no Rio, na bacia. Opa, bati no computador. No Recôncavo Baiano e no Rio Grande do Norte. E aí a Petrobras, que é a empresa estatal, etc., só ela que pode extrair, mas não é só ela que pode vender. Então aí tem várias empresas que, inclusive de capital externo, que não são só daqui do Brasil, que compra esse petróleo. Então aí eles fazem. Então, basicamente, assim que essa imagem é bem legal, porque a gente vê esses barcos, mas não vê o que tem de dentro. Então, isso aqui são lugares onde se extrai o petróleo. Óbvio, em cima do mar tem uma grande faixa de água, é um oceano profundo. Então, eles têm que perfurar a terra e aí conseguir tubular esse petróleo. E aí esse petróleo é muito bruto, daí eles refinam. E aí esse processo vocês vão ver também nas aulas de química. Essa aula, como vocês estão percebendo, pode cair em várias outras disciplinas. O vestibular, hoje, lembra que eu falei nas primeiras aulas? Ele não vai perguntar 100% só uma disciplina. Ele vai tentar misturar as coisas, etc. Então, por isso que é importante saber. Essa aula aqui é bem base e é bem boa de você saber de colocar na frente de várias pessoas. Então, bora lá. Carvão mineral. Não é o carvão de churrasco que a gente compra, porque esse carvão ele queima rápido, assim. Então vamos lá, você vai fazer um churrasco, você coloca o carvão lá, ele vai queimar por o quê? 1, 2 horas, 3 no máximo, se o tempo deixar. E se for um carvão bom. Esse carvão ele queima aí, tipo, por um dia mais ou menos, um pouco menos. Mas por quê? Porque ele vem da terra, então você extrai bastante. Naquele mapa lá a gente viu a principal área de ocorrência no sul, em Santa Catarina, que é uma melhor quantidade, uma melhor qualidade e uma maior quantidade. Isso por que é uma melhor? Porque basicamente, se a gente vê, o que queima? Carbono, certo? Então assim, se tiver misturado com outras coisas, com as outras impurezas, ele não vai queimar tão bem assim. Vamos passar. Xisto betuminoso. Esse aqui, ele ganhou bastante atenção lá em 2016, 2015, quando eu tava prestando vestibular. Deu uma caída, agora sim não tá caindo tanto. Quer dizer, não tá caindo tanto nas provas. Mas basicamente o que acontece? É uma rocha que, se você... O que eles querem dela é extrair o gás de xisto. Então, basicamente, eles passam por vários processos onde se extraem o óleo dessa rocha e vão quebrando, extraindo o gás dela. É um processo que não é tão economicamente viável, tem que ter uma grande reserva e polui demais. Ela é feita de um jeito que ainda polui muito, 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 tanto terra quanto ar, etc. E aí chuta qual país que tem a maior porção de xisto. Isso mesmo, Estados Unidos. Então, por que é preocupante isso? Vamos supor que os Estados Unidos têm um presidente que não é assim tão ponderado, risos. O que vai acontecer? Ele vai começar a querer tirar energia do xisto, porque assim, é energia. Estados Unidos consome muita, muita energia, então ele consome aí muito petróleo e no formato de combustível para carro, enfim, aquecedor elétrico e tal. Então, ele vai começar a querer tirar proveito disso, porque eles têm bastante reserva. Mas, assim, quais serão as consequências? Isso a gente pode ver nos próximos capítulos dos próximos anos. Ok? Enfim. E aqui no Brasil, a gente tem bastante xisto no Vale do Paraíba. Aqui no estado de São Paulo, então perto de Taubaté, etc., a gente consegue achar bastante xisto em quantidades razoavelmente ok.